Boa noite para quem é de boa noite e bom dia para quem é de bom dia, só se alguém estivesse assistindo a gente em outro lugar, né? Ah, mas pode sim. Será? Será? Lá na Espanha? Na Espanha que horas Não, são? São 5 horas. Agora é madrugada. É madrugada, né? É, tá bem de madrugada. Boa noite, gente! Vamos chegando. Vamos chegando, vai convidando, porque o papo tá muito bom. Boa noite, Sam. Você tá enxergando de longe assim? Eu tô, rapaz. Tá chegando bem o áudio aí? Vai compartilhando, mandando aviãozinho, convidando a galera. Porque o papo vai ser bom. Eu vim com o Capitão América hoje aqui pra... Eu ganhei de presente, depois eu vou contar de quem eu ganhei de presente. Rapaz, você tá importante, hein? Ela vai participar, ela disse que vai participar da live aí. Vai, porque é importante pra ela também, né? Pois é. É um conteúdo bem relevante, quer dizer, é um conteúdo que eu acho que é uma dor de muita gente, né? É sim. Como conciliar a vida pessoal, profissional, os seus sonhos, como é que faço a escolha, né? Será que dá pra gente tocar as duas coisas juntas? Ou não, uma coisa, depois outra, sabe? Como é que dá conta, né? A mulherada que sofreu, que a gente recebeu de mensagem dizendo eu tenho que assistir essa live, porque essa live é pra mim. Essa live foi feita pra mim. Ó, Cândido, a gente daqui a pouquinho vai te colocar, mas ó, essa live foi feita pra muita gente aí, viu? Aguenta aí, Cândido, que a gente já chama, deixa a galera aí. Vai convidando os amigos, as amigas. E corre, porque vocês sabem que é uma horinha só, e o papo é tão bom que uma hora vai passar assim, ó. Pode anotar aí, vocês vão ver como vai passar. Porque aqui no nosso papo a gente só chama os manos e as manas assim, ó. Pra bater um papo de conteúdo muito bom. Então, ó, quer um conselho dos manos aqui? Vai mandando aviãozinho, convidando as manas e os manos que vocês conhecem, porque conteúdo bom, pessoas do bem, muitas reflexões, isso aí a gente... No Vasco, né? Você queria cobrar pra live? Não, né? Não, imagina, tudo bem, eu gosto de dinheiro. Esse aí, cara. Eu gosto de dinheiro. Não, é muito legal. Vamos chamar a Cândido, Léo? Não, chamar ainda não. Vamos fazer um suspense. Mais suspense? O pessoal tem que convidar, enquanto não convidar, não. Se tiver 1.500 pessoas, bateu o teto. A gente acabou de fazer uma apresentação em um evento de lançamento agora que teve de uns queridos amigos nossos da Music Hacks, e a gente acabou de dar uma palestra lá e foi aquela correria, já muda cenário, a gente vem pra cá. Ainda bem que a gente tem o Capitão América aqui, ele ajuda a gente. Vai convidando a galera, gente, que o papo tá bom, vai convidando, vai chamando, vai chamando. Tudo bem. Vamos lá, Léo? Vamos embora. Chama a Cândido lá, Léo, vai lá e chama a Cândido. Agora é a hora, aí. O áudio tá legal para vocês? O Léo vai acompanhando aqui do outro celular, porque para caber nós dois na tela fica um pouco distante. E nessa idade a gente já não enxerga. Você não enxerga. Oi, dupla. Aí, dona Cândia? Como é que tá o volume aí? Tudo bom? Tudo ótimo. E você? Tudo jóia. A luz tá boa aí, não? Tá boa, tá ótima. Tá ótima. Então tá bom. Como é que você tá? Eu estou muito curiosa para saber o que vocês querem tanto me perguntar. É a primeira vez que eu venho para uma conversa sem nenhum briefing. Eu tô assim, e aí? Você nem gosta de estar no controle? Como é que você tá assim? Não, quase nada, nunca. Aliás, para dar conta, estar no controle faz parte. Isso aí. Isso aí. Ó, você sabe que de sexta-feira... Eu e o Léo, o Leonardo tinha um quadro que eu exigia que ele fizesse, que chama Léo Ácido. Então, toda sexta-feira, ele desce a lenha em alguma coisa que está incomodando ele no mundo, nas redes sociais, no mundo dos negócios, né? Eu nunca fui assim, Cândido. Fui? Não. Nunca fui tranquilo. Primeira vez. O Léo a gente fala que ele parece o Tolerância Zero, lembra? Não? Tolerância zero. Ó, só para avisar o pessoal que manda o aviãozinho convidando as pessoas para participarem da live, não adianta marcar ela. Você tem que mandar aviãozinho. Que então, é essa setinha embaixo. É a setinha embaixo, clica nela, daí você vai lá na sua lista e manda aviãozinho para todo mundo. Tá? Bom, eu tô louco para começar esse papo. Então, primeiro, vamos rebobinar a fita
e começar agradecendo você por topar fazer esse bate-papo com a gente, da nossa amizade de muitos anos, vamos falar muito não, porque aí entrega a idade, dizer... São muitos anos. São muitos. Dizer que nós temos uma profunda admiração, não só profissional, mas como ser humano, como pessoa, e a gente tem buscado pessoas como você para trazer para perto da gente, compartilhar os conteúdos, as informações. Então, é uma honra ter você aqui, nossa querida Mana, que está no nosso hall, virou Mana, então é nossa maninha. Gratidão, viu? Meninos, eu que agradeço, porque vocês sabem que eu e o mundo virtual, a gente está se conhecendo agora com a pandemia, né? Eu era a pessoa que quase dizia que isso aqui não ia funcionar. E a pandemia tem sido incrível na minha vida para justamente abrir essas portas, descobrir e, inclusive, superar qualquer expectativa que eu pudesse ter. E as minhas expectativas costumam ser altas. Então, quer dizer que eu agradeço profundamente. Estar com vocês é sempre um presente, é uma honra. Eu estava lembrando quando a gente se conheceu, não sei se vocês sabem, mas isso tem, pelas minhas contas, né? Tem 13 anos. Nossa. São 13 anos que eu fui atrás de uma indicação lá na minha rede do Copead. E aí a Graziella mandou o contato de vocês e assim eu me apaixonei pela dupla, Leandro e Leonardo. E aqui segue a nossa história até hoje. Então é um prazer. Obrigada mesmo. Nossa, gratidão é nossa. E é bacana, né, Cândido? Porque é uma história de muitas mudanças, de muitos crescimentos em conjunto, assim, né? Um acompanhando o outro. Isso é bonito de se ver hoje, né? Eu estava fazendo uma reflexão antes da live. A Candy já foi cliente nossa, enquanto executiva, depois foi parceira de negócios e cliente nossa também, enquanto empresária, empreendedora. E aí é Mana, né? E vocês foram meus clientes. A gente já teve todas as combinações. Isso é muito legal. Muito legal. Candy, conta um pouquinho, faz uma breve intro. O que você faz? Você trabalha com o quê? Se apresenta aí para a galera e aí a gente já relembra a sua história aí. Por favor. Tá. Eu sou sócia fundadora da People and Results, que é uma consultoria que trabalha com carreira e cultura organizacional. E a gente atende tanto profissionais começando a carreira e querendo saber como é que eles começam a gente fala do pé direito, quanto os executivos que estão vivendo as suas carreiras e por algum motivo estão menos satisfeitos ou mais incomodados, quanto aquele profissional que já viveu a carreira convencional, já chegou nos seus 50 e muitos, 60 e poucos, e diz o seguinte: eu não quero aposentar e ficar de chinelinho. Então a gente cuida dessas pessoas nos diferentes momentos de carreira e a gente cuida das empresas para garantir que elas colocam as pessoas nos lugares certos. Eu venho de uma história de um acidente de carro de quase morte há muitos anos atrás, onde eu tinha uma carreira que eu era super infeliz, mas eu fazia aquilo porque era socialmente desejado. Eu fui a trainee mais nova da história da Price, na época, lá, em 1900 e nada, quando todo mundo dizia que isso ia fazer diferença na minha carreira. E aí, com o meu acidente, né, e foi realmente muito perto de morrer, eu vi que a gente precisa, sim, ter um objetivo, um lugar para onde você está indo, mas o percurso, o caminho até lá precisa valer a pena. Porque se eu tivesse morrido naquele momento, eu tinha morrido infeliz em nome de um futuro que nunca ia chegar. Então, grande parte do que eu faço é para garantir, ou pelo menos para contribuir, que as pessoas não passem pela mesma coisa que eu passei. Seja porque o profissional tem uma ajuda, né, e uma clareza de onde ele deve focar, o que ele deve buscar, o que ele deve evitar, quanto a empresa parar de ficar dando murro em ponta de faca. Parar de colocar o cara onde ela quer, mas colocar o cara onde é melhor para ele e, consequentemente, vai ser melhor para a empresa. Então, a lógica é um pouco essa. E além de ser sócia consultora da empresa, né, tocar o negócio, e muitos dos clientes, eu não sou sozinha, eu fui sozinha, mas não sou mais sozinha, ainda bem. Sou muito feliz e muito grata pelas minhas sócias. Mas eu também dou aula na Fundação Dom Cabral há 8 anos, dou aula no INSPER, acho que há 3 anos. Até outro dia eu dava aula na GV.
E paralelo a isso, eu sou mãe da Maria Eduarda, mãe do Arthur. A Maria Eduarda tem 4 anos e meio, o Arthur tem, depois de amanhã, 4 meses. Eu sou casada com o Kaká e sou apaixonada pelo meu marido. Eu acho que com tudo que põe de bem e de mal, exatamente, mas eu não poderia ser casada com alguém que funciona e casa melhor comigo. Eu digo para ele sempre, eu falo, se eu tivesse que fazer tudo de novo, eu faria tudo de novo, com todos os sobes e desces, altos e baixos. Eu casaria com ele, acho que todas as vidas que eu tiver, eu casaria com ele. Ai, meu Deus, se você ele tá assistindo a gente aí, o Kaká? Ele não está assistindo e não está ouvindo, então depois eu mando a gravação para ele poder. Sensacional. Ô, Candy, em algum momento passou pela sua cabeça não ter família, não constituir família, ter filhos e se dedicar só à profissão? Em algum momento passou isso? Ou vice-versa, não pensar numa carreira e ter uma família somente? Eu vou ter que contar um outro capítulo, então. Manda lá. Eu não sei se a Marcela está aqui ouvindo, mas ela é uma amiga que acompanhou essa parte da minha vida de carteirinha, né? De carteirinha não, como é que a gente chama? De camarote. Camarote. Eu nunca achei que eu ia casar, porque eu namorava e eu enjoava. E aí eu falava, cara, como é que eu vou casar com alguém e vou passar a minha vida inteira com alguém? Então a ideia de que eu ia casar não tinha nada a ver com compatibilizar ou não com a carreira. Tinha muito mais a ver com, será que eu vou encontrar alguém que eu não vou enjoar? E eu encontrei, tanto que eu casaria todas as vezes com ele. Eu falo que a gente já passou por tudo, mas eu nunca enjoei nem um minuto. Eu falei, ai, credo, você me irrita. Não, nunca teve isso. Que legal. Quando veio a ideia, né, de casar, eu já trabalhava, já tinha minha carreira. Eu sou bastante workaholic. Olha, ele acabou de entrar, ele perdeu a declaração, mas ele acabou de entrar. Carlos Kaká do céu, você perdeu, Kaká. A gente vai deixar salvo, depois você vai ver a declaração, tá? E aí, quando a gente se conheceu, eu já tinha feito faculdade, quando eu conheci ele, eu estava no processo de aplicar para o mestrado no COPEAD. E eu me lembro que quando eu estava na véspera de ir para a última etapa do processo seletivo, e ainda naquela fase inicial, né, super apaixonada, aquela que você nem respira sem a pessoa, e aí eu falei para ele, porque amanhã eu vou para o Rio fazer a prova. Ele falou assim, você faz e você faz para passar. E eu me lembro que quando eu cheguei para fazer a prova, tinha uma etapa da prova que não estava divulgada. Então chegou lá e eu não tinha me preparado, não lembro o que era. E nessa hora eu falei, eu vou largar a mão e não vou passar nesse negócio mesmo. Aí eu lembrei que eu falei para ele que eu ia fazer para passar, porque ele tinha me dito. Então, ele sempre foi o meu maior apoiador. Em todas as minhas situações que eu falo, puxa, e agora? Como é que eu equilibro esses pratinhos? Fez a diferença. Eu acho que são duas coisas, né, para começar como é que é possível equilibrar os pratinhos. A primeira é você amar o que você faz. Você ter paixão por aquilo que você faz. Outro dia eu estava numa conversa e que foi, o que eu faria se eu ganhasse na loteria? Eu faria exatamente o que eu faço hoje. Eu não faço o que eu faço hoje porque eu quero ganhar mais dinheiro. Não, para mim o dinheiro é consequência das horas. Se tiver pagando as contas e não tiver nenhum problema de falta de caixa, eu tô tranquila, eu não fico monitorando, não tenho nenhuma... Eu conversei com uma pessoa hoje, que inclusive eu acho que se conectou, e ela perguntou, onde é que você quer chegar com a empresa? Do ponto de vista de faturamento, sei lá, um pouco mais, um pouco menos. Para mim tem uma coisa de propósito maior do que isso. E a segunda coisa, além de fazer o que você ama, é você ser casado com alguém que é seu parceiro. Né? É ser casado com alguém que I have your back. Eu tenho a sua retaguarda, assim como vice-versa. A gente inverte e aí eu tenho a retaguarda dele. Eu acho que isso faz muita diferença para poder começar, na hora de pensar em família, em filhos, você falar, dá para eu conseguir ter as duas coisas. Ô, Candy, nem toda mulher, e marido também, tem, acho que esse suporte, esse equilíbrio, né? Essa cumplicidade, né? Mas ainda assim, eu vejo muitas pessoas que não tinham, em determinado momento, vão buscar alguma ajuda de alguma forma, né? Aprendem a se posicionar, a falar, e de uma certa forma acaba harmonizando o casamento e o relacionamento, e isso obviamente vai impactar em destravar a pessoa para falar, vai voar.
né? Vamos trabalhar, como Jung dizia, essa individuação, né? Não é individualidade, mas dois inteiros, né? Que têm seus sonhos, seus medos, suas ansiedades, compartilhando um pedaço da jornada, mas tem aquilo que é de cada um, né? Você nas suas consultorias, com seus clientes, você pega muitas histórias de mulheres que às vezes ficam amarradas em questões de relacionamento e não conseguem encontrar coragem para assumir sua carreira, enfim. Mas no passado. Tá. Se você pegar as pessoas que hoje têm os seus 60, né, 50 e muitos, que ainda casaram numa época, né, que a mulher cuida da casa, o marido é o provedor, aonde a carreira não era uma coisa tão unissex, digamos assim. Sim, você encontra as mulheres que quase que assim, esse lado eu anulo, esse lado eu deixo de lado. Quando você vai chegando nas gerações mais jovens, que eu já nem sou mais tão jovem assim, mas você vai percebendo que não tem mais essa divisão, né? Do marido trabalha, a mulher fica em casa ou vice-versa. Você vê uma mudança tanto da mulher tendo um olhar para a própria carreira e querendo ter a carreira e tendo outros interesses, quanto do marido querendo ter um papel na vida dos filhos que os pais lá atrás não tinham. Então, existe uma mudança que é uma mudança social. Junto com isso, eu ainda vejo mulheres que se queixam porque, eu gostaria eu queria, mas como é que eu dou conta de tudo isso? E aí, quando eu começo a cavocar, eu encontro gente que está fazendo uma coisa porque os amigos fazem, porque minha turma toda fez isso, então eu também fui fazer. Meu pai ou minha mãe, ou meu tio, ou minha tia, ou meu padrinho, enfim, diz que é essa carreira sim, essa não. Ou eu fui para essa carreira porque paga mais. Então, é gente que fez uma escolha de carreira bem contrário, antagônica à sua natureza. E aí, cara, como é que você vai fazer uma coisa, ser apaixonado por ela, né? Jogar na loteria e continuar vivendo a mesma coisa, se o que você faz é um peso? Então, se você não tem essa escolha de realmente aquilo que te completa, que significa, não tem como construir o resto, porque essa base, esse alicerce fica puído. Poroso. Aí tem uma outra coisa. Até tem um teste lá no nosso site para você olhar como é que você está o equilíbrio entre carreira e filhos, seja pais, mães, todos eles. O pessoal eles. Aqui pode acessar lá, cara. É gratuito esse teste? Pode. Se entrar no meu perfil do Instagram, lá na bio, tem um acesso ao teste e aí é gratuito, você recebe o relatório de volta. Que legal. O que é importante? Quando você fala, tá, eu gosto do que eu faço, né? Já dei o primeiro passo, sou apaixonado, mas eu ainda não consigo compatibilizar. Tem uma coisa, o que é o compatibilizar para cada um? Eu estava conversando com uma sócia minha esses dias, com a Juliana, e ela disse para mim o seguinte, ela falou, eu gosto de fazer as atividades artísticas com meu filho. Pintar, desenhar, tipo alguém que eu conheço, né, desse lado da tela. E aí, eu gosto de levar na escola, buscar na escola, pôr na cama, dar comida, dar banho. Eu gosto desses momentos. Ela falou, não, esses momentos eu não gosto. Então, tem uma coisa de, o que significa para você ser um bom pai? Porque o conceito de ser bom pai para o Léo provavelmente é diferente do que é para o Lê, que é diferente do que é para a Luciana, que é diferente do que é para mim. Cada um tem o seu conceito de ser um bom pai, o quanto você acha que você tem que estar presente, o quanto você quer estar presente. E aí, quando você tem, então, eu amo o que eu faço, eu tenho consciência do que é ser um bom pai para mim, no seu, né, figura parental, eu tenho consciência do que significa ser um bom profissional, porque o conceito de ser um bom profissional também é diferente de pessoa para pessoa. Tem gente que quer que o trabalho seja quase que assim, uma ocupaçãozinha. Tem gente que quer ir para as cabeças. Não, eu quero ser referência no que eu faço. O que eu vejo é gente dizendo que quer tudo. Eu quero o topo da maternidade ou da paternidade, estar o tempo todo com os meus filhos, mas eu quero o topo da carreira. Mas quando você vai olhar, não quer fazer muito esforço. Cara, que horas são? Quantas vezes vocês dois estão aí a essa hora durante as semanas todas? E quantas vezes vocês também estão fazendo coisas com os filhos, enquanto tem gente fazendo outras coisas que são
como é que eu chamo isso? Do tempo que o marido ou o pai sentava na frente da televisão, abria uma cerveja e ficava vendo jogo de futebol. Então, tem uma coisa do que é importante, o que você valoriza, e aí você fazer um jogo de quebra-cabeça de conseguir colocar todos esses elementos juntos no seu dia a dia. Gestão do tempo é fundamental aqui. Eu não consigo fazer uma reunião e ficar, sei lá, uma reunião de 1 hora. Eu não consigo ficar 30 minutos batendo papo. Não é meu perfil, isso é verdade. Mas também, assim, se eu ficar 30 minutos batendo papo, eu estava conversando com a Isabel, minha amiga e minha cliente ontem sobre isso, que significa que é 30 minutos que eu vou deixar de fazer um negócio depois. Então, tem uma coisa de garantir que os tempos são, assim, sharp, né? Como é que é? Eles são... Vocês entenderam? Importante. Não dá pra... Eles têm que ser cumpridos, E aí não dá para falar, atrasei um pouquinho, Não, porque, cara, senão vai uma coisa empilhando com a outra. Então tem uma coisa da escolha, tem a escolha da coisa do parceiro, tem o gostar muito do que faz, tem o que é bom para você, né, nos dois papéis, e aí tem uma gestão do tempo importante. Sem essa gestão do tempo, gente, não funciona. E eu vejo uma outra coisa, que é que ajuda eu devo ter e como aproveitar essa ajuda. Então, por exemplo, aqui em casa eu tenho uma preocupação grande com a alimentação. Eu, por natureza, já é uma coisa que vem da minha mãe, mas eu sou alérgica a glúten, eu sou alérgica a leite derivado, eu sou alérgica a cítricos. Fácil, assim, a lista, só isso. Então, não dá para eu ignorar que tem um monte de coisa que não dá para comer. Além de eu me preocupar com meus filhos comem. Só que cá entre nós, eu e a cozinha, ela vai para a esquerda, eu vou para a direita. Se depender de eu cozinhar para alguém comer bem, vão morrer de fome. Então, essa é a hora que eu vou ter ajuda. Eu tenho alguém que faz a comida, que faz o mercado, e eu minimamente vou lá pesquisar no Google as receitas. O que significa que, como eu não estou fazendo a comida, eu liberei um tempo. Ou para estar com meus filhos, ou para estar com meu marido, ou para estar com o meu trabalho. Aí a gente fala, e tem babá, não tem babá? Como é que é isso? Tem uma coisa importante aqui, ó. E a gestão do tempo no casamento precisa ser em conjunto. Aqui temos dificuldades com isso. Eu já volto nessa pergunta, Carol. Só para eu fechar o raciocínio. O ter babá ou não ter babá? Para mim é assim, ó. O Cacá, ele fala o seguinte, ele fala, quantas vezes a babá já segurou o Arthur? Quando a Maria Eduarda era pequena, ela falava a mesma coisa. Ele falava, você não deixa ninguém segurar. Eu falei, então, eu quero ajuda para fazer o bastidor. Para limpar o quarto, para separar a roupa, para preparar o banho, para encher a mamadeira, para esterilizar a mamadeira, para preparar a mala da escola. Mas quem vai dar a mamadeira sou eu. Quem vai dar o banho sou eu. Cara, eu consigo dar todos os banhos? Não, não consigo. Tem banho que eu não consigo. E aí, assim, se o Cacá dá o banho e eu não dou o banho, tá tudo bem. Quando não sou nem eu nem ele dando banho, aí eu já sinto que eu falhei. Porque é momento nobre e eu divido com ele. Mas com outra pessoa eu não quero dividir, não. Levar na escola. É o momento que tô lá, ela tá presa na cadeirinha, né? Agora com a pandemia não tem levar na escola. Eu arrumo uns outros levar no bairro, qualquer coisa assim. E aí a gente vai conversando. Quando alguém leva por mim, outro dia eu não pude levar no balé. Nossa, eu terminei o dia falando, eu tô devendo. Eu tô devendo, eu não fiz. E aí eu organizo a agenda para garantir que funciona. Eu tenho uma pessoa na minha equipe que é a santa da minha agenda, que é a Letícia, não sei se ela está aqui assistindo, mas ela faz um malabarismo para fazer caber tudo. Muita agenda que durava 1 hora passou a durar 50 minutos, 45. Às vezes, meia hora é suficiente? Porque aí, sabe aquela história? Eu ia um tempão fazendo quebra-gelo, agora eu já falo, eu só tenho 15 minutos. Desculpa, a gente vai ter que falar mais rápido hoje. Eu me desculpo mesmo, mas é a maneira de garantir que encaixa. E aí, deixa eu voltar na pergunta da Carol. A gestão do tempo no casamento precisa ser em conjunto? Aqui temos dificuldades com isso. O Cacá tá ouvindo, mas eu vou contar. Eu faço mais o quebra-cabeça de garantir que todos os leva, busca, faz, traz, acontecem. E quando ele pode, ele vai junto. Ele até que pode bastante.
mas tem muitos períodos que ele simplesmente não consegue. Então, eu me preparei para, se ele não puder, pelo menos 80% das coisas, desses momentos fundamentais, quem está fazendo sou eu. Quando ele pode, maravilha. Se ele não puder, ok. Eu não tenho uma necessidade, mas isso sou eu, né? Outras pessoas podem achar diferente. Eu não tenho uma necessidade de, fazemos tudo meio a meio. Não tenho. Não preciso, não fica contando, né? Esse é seu, esse é seu, falta 3 sua, porque eu fiz 5. Quando eu fiquei doente, né, nas minhas 2 gestações, eu fiquei internada 3 meses. E é um internado sem falar, sem mexer, sem andar, porque eu tenho desautonomia na gestação. Então eu viro um pano de chão, literalmente, não presto para nada, eu sou só arrastada. E ele assumiu a minha filha, totalmente, né? Ele assumiu 100% de tudo que tinha que fazer. E depois ele não fala para mim, olha, veja bem, eu fiz, então agora você tem que fazer. Não tem, não conta de nenhum lado. Que seria, na verdade, vocês não têm uma competição, né? Porque o que a gente vê aqui, principalmente aqui, os relacionamentos de casais que trabalham junto, é quase que uma tentativa de competição a todo momento. De quem é mais produtivo, quem fica mais com o filho, quem fica... este acordo é um acordo que você está falando muito mais sadio. E uma coisa interessante, Cândido, que você está falando, precisa ter muito autoconhecimento, né? Pelo que você está falando, você se conhece muito nas suas características. Sabe como funciona. Sabe como funciona, o que você gosta, o que você não gosta, sabe o que o seu marido gosta, o seu marido também sabe dessas características. Isso é importante, esse autoconhecimento. Porque sem o autoconhecimento, você não consegue fazer a escolha de carreira compatível com a sua natureza e que você vai encontrar a plenitude. Aí vocês fazem uma escolha de carreira porque tá na moda, porque paga bem, porque o mercado disse que falta gente, e aí no final das contas, não necessariamente você tá terminando o dia dizendo, nossa, fiz coisas que me preenchem, que fazem sentido, que têm significado. Eu acho que tem muitos bichos, né, pelo que eu vejo, assim, muitas neuroses e paranoias que nós levamos, e as mulheres também carregam, por ter, às vezes, esse instinto maternal de querer estar presente, de querer cuidar e dar conta, né? Como você falou, de ser alta performance, não só como mãe, como esposa, como amiga, como família, mas alta performance no negócio. Tem momento em que as fichas ganham mais peso para o business ou para a carreira do que para a família? Quando é esse momento, se é que existe, ou dá para levar tudo aqui assim? Não, ele vai fazendo assim, ó. Tá? Hoje e amanhã é um dia que eu tô com a minha conta corrente de filho tá devendo. Porque eu fiz um evento de manhã, outro cliente à tarde, agora à noite, e amanhã vai ser o dia inteiro pesado. Mas na segunda, terça e quarta, a conta do trabalho deveu e a de filho eu fiquei com crédito. Então é como se eu fosse o tempo todo equilibrando essas duas coisas. Se eu fico com mais de 2 dias com a sensação de que eu não estive presente nesses momentos que eu chamei dos meus momentos nobres com os meus filhos, eu me sinto... não é só mal, eu me sinto incompleta. Eu percebo que se eu não tenho as 2 pernas do banquinho, né, ou as 3 pernas do banquinho crescendo juntas, né, ou sendo simultaneamente preenchidas, eu não fico bem. Eu preciso dos elementos todos. Só complementando, você sempre fala muito sobre valores, né? Eu acho que esse é um pilar que você deve levar para o limite do seu esforço em casa e o limite do seu esforço em casa, que eu quero dizer, na vida pessoal, e o limite do esforço no profissional. Acho que isso é primordial, não? Baliza, né? Sim. Vamos pegar um exemplo. Eu já tive várias situações na minha vida profissional onde eu não tinha dinheiro. E aí o cliente queria comprar uma coisa que ele não precisava comprar.
E por mais que eu precisasse do dinheiro para alguma coisa, eu falei, não vou te vender. E esse é um dos valores, é o meu valor da verdade, né? A transparência, a gente fala a verdade mesmo que seja o mais difícil. Eu nunca vou dizer para o cliente alguma coisa mais ou menos, ou vou enganar esse cliente. Então, ter o valor para você tomar suas decisões é muito importante. Alguém perguntou aí o quanto que essa dívida gera culpa. Gera, e se eu não abasteço essa questão da dívida, se eu não compenso dali a 2 dias, para tudo porque eu quero descer. Eu aguento ter uma dívida, e eu já vi, eu consigo ter uma dívida para um lado ou para o outro de 2 dias. Quando a equipe começa a me falar, ó, tem coisa para você validar, e eu tô há 2 dias devendo, mais do que isso eu já falo, não tá funcionando. Então, tem situações, por exemplo, aonde está todo mundo dormindo e eu vou cobrir a dívida do trabalho. Ou que no dia seguinte eu vou fazer para poder estar com os meus filhos, depois eu vou cobrir esse em outro momento. Significa, por exemplo, que tem muitas horas, e a minha família, meus pais, meus irmãos falam, porque você trabalha demais. Porque os momentos todos de ócio eu não consigo aproveitar todos, né? Não sou mágica, eu não tenho fábrica de horas. Adoraria. Daí, mais 12, só para mim. Adoraria isso. Não tem. Eu também. Mas tem coisa que tem que abrir mão. E aí, eu tenho um negócio que é legal chamado as 5 linguagens do amor. Não sei se vocês conhecem, que as pessoas têm sempre algumas linguagens. São 5 linguagens do ser humano, e as pessoas têm sempre uma linguagem que é a sua linguagem primordial, que é como ela transmite amor e recebe amor. Esqueci o nome do autor disso, mas é fácil de encontrar. E a minha linguagem do amor é tempo de qualidade. Eu me sinto amada tendo tempo de qualidade com a minha família e com o meu trabalho. E eu sinto que eu sou amada da mesma maneira. Então, se eu não tenho tempo, a minha sensação não só de dívida, mas de vazio é muito grande. Muito legal. Tem uma pergunta aqui que veio antes, depois tem mais uma que chegou agora. O Anderson Ribeiro. Algo da experiência adquirida na maternidade mudou sua forma de atuar na vida profissional? Muito boa. Algo na experiência da maternidade mudou minha forma de atuar na vida profissional? Sim, mudou o entendimento com outras mães. Eu não entendi. Quando as pessoas falavam para mim o que elas estavam vivendo, eu não entendia. Eu dizia, você não consegue porque é quase preguiçosa. Mas hoje eu tenho um nível, Gary Chapman é o nome do cara. Minha irmã acabou de colocar aí. Muito obrigada, Fia. Ela é uma que entende tudo de maternidade. Ela é uma que depois vocês podem um dia entrevistar, que ela vai trazer várias coisas legais. Mas mudou o entendimento do cliente. Antes eu acho que eu não conseguia ter a mesma empatia que eu tenho hoje, porque eu nunca passei por isso. E aí eu lembro de uma situação de uma moça que trabalhava do meu lado, eu tinha 20 anos, ela tinha 30 e tantos, e ela tinha 2 filhas que ligavam para ela no trabalho o tempo todo. E eu me lembro de ouvir e falar assim, cara, não falava, né? Pensava, essa mulher não tem a menor noção como é que lida com filho, não é possível. E eu execrava ela. Quando eu tive filho, falei, nossa, eu tô no meio da reunião e acabou de entrar um cliente meu aqui que ele sabe que eu interrompo a reunião quando ligam da escola dos meus filhos ou quando ligam da minha casa. Coisa que se alguém fizesse isso antes de eu ter filho, eu ia falar, que falta de profissionalismo, que absurdo. E hoje eu tenho outro entendimento. Tem uma outra pergunta aqui, Candy. Você chegou a pensar em parar, dar um tempo, jogar a toalha em algum momento? Quando eu estava no hospital... Essa é uma pergunta que eu tinha anotado aqui. Quando eu estava no hospital, na gravidez da minha filha, que eu não sabia da desautonomia, que eu não sabia que aquilo era um negócio passageiro, que eu achei que eu ia morrer. Eu morria de medo de não conseguir segurar ela, eu morria de medo de não conseguir criar ela, porque eu achei que aquele negócio era tipo uma doença eterna. Eu também tive a sensação de que eu nunca mais ia querer trabalhar com o que eu trabalho. Mas isso durou 2, 3 meses. Quando veio a gravidez do Arthur e que eu fiquei muito mal, nos momentos que eu pensei, eu falava, não, mas eu já pensei isso antes, isso tem a ver com eu estar hormonalmente desbalanceado. Então, saudável, em sã consciência, eu nunca pensei em largar. Eu tive uma experiência da minha vida que eu fui ser madame. O Kaká foi fazer em SEAD, em Singapura, e depois na França.
e eu ia ser madame. Eu estava toda feliz que eu ia ser madame por um ano. Eu lembro, hein? Eu aguentei uma semana. Literalmente uma semana. Depois que eu olhei que eu só tinha que falar de moda, almoço, shopping e viagens, com todo respeito a tudo isso. Mas eu falei, não, mas eu preciso de mais assunto que isso aqui. E aí eu comecei o doutorado, que eu não terminei até hoje, mas esse é o papo para outro dia. Que envolve estatística, a estatística é contrária à minha personalidade, então ali o doutorado é fazer tudo que eu não gostaria de fazer. Entendi. Ô, Candy, tem muita gente que está te ouvindo agora e que ouve, por exemplo, a forma como você resolveu ou tem resolvido a equalização desses mundos, né? Tanto profissional, carreira, quanto família e filhos. E aí algumas pessoas podem ter a sensação desse distanciamento, né? Nem todo mundo tem o mesmo modelo mental, nem todo mundo tem a mesma história de vida, funciona do mesmo jeito. Por exemplo, gestão do tempo para algumas pessoas é uma dificuldade a mais. De que maneira eu pego esses meus déficits e consigo ajustar para que eu consiga ter, sim, uma boa gestão do tempo, não correr dela, né? Que eu consiga, sim, equilibrar esses meus lados aí. Vamos ver se eu entendi a sua pergunta, tá? Na verdade, fiz, se eu não? consigo responder a sua pergunta. Não, eu entendi, mas eu quero ver se eu consigo responder. Tá. Se a pessoa tem claro aquilo que é fundamental para ela, o que ela não abre mão, então assim, lista o dia, tudo que ela tem para fazer no dia. Lista tudo. Desde fazer unha, ler um livro, dormir, comer, brincar com o filho, levar na escola, atender o cliente, mandar e-mail, tudo. Tudo. Literalmente tudo. E aí, faz 2 colunas. O que sem isso eu não vivo? E isso aqui, se tiver ok, mas se não tiver também o mundo acaba. Nessa história, você já começa a descobrir o que a gente chama dos ralos do tempo. Porque tem muita coisa que a gente faz que acaba sendo um ladrão de tempo. Rede social, quando você está fazendo só... Tem uma coisa que a gente falava que era o flanar, né? Eu estou flanando pelas redes sociais. Mas você está tirando o quê daquilo? Não, é simplesmente para eu ficar com a mente vazia. Cara, tá bom, mas o que você está deixando de fazer nesse tempo? O que você deveria fazer nesse tempo que para você é fundamental? O Rodrigo falou que se perde já na lista. Esse exercício da lista, para quem tem dificuldade, essa dificuldade, né, de o que é fundamental e o que é nice to have, é legal fazer com mais alguém. E aí você vai escrevendo, vai contando. Tem gente que o fato de escrever sozinho e pensar sozinho já é suficiente. Tem gente que precisa pensar, escrever, falar e ouvir a própria fala. E com isso consegue organizar melhor o raciocínio. E aí nessa hora você consegue fazer essa separação melhor, né, do que fazer e o que não fazer, o que priorizar, o que não priorizar. E tem hora, gente, que vai ter pratinho caindo. Não é que assim, nossa, eu sou super-homem. Não, deixo cair prato pra caramba. Recebo feedback que tá errado, que tá ruim, que não é assim que funciona, e vamos levantar e fazer de novo. Eu gostaria de fazer muito mais coisa do que eu faço hoje. Muito bom. Muito mais coisa. Você sabe que ouvindo você, Candy, você reforça um dos propósitos de vida meu e do Léo, que é a humanização dos negócios. Parece paradoxal, porque negócios são feitos por pessoas para pessoas, né? Mas nos quase 12, 13 anos que nós tivemos a agência atendendo de Nestlé, a Votorantim, a Candy, atendendo até alguns clientes juntos, ora ela lá como executiva da empresa, ora ela aqui com a gente como consultora, né? A gente viu quantas pessoas adoecendo, quantas pessoas se deixando derreter, parece que a pessoa derrete assim, vai perdendo essência, vai ficando murcha, vai... E eu vi uma pergunta aqui, ó, como as empresas devem se adaptar para serem mais family friendly? E ter resultado. E continuar tendo resultado, né? Devem? Como? Esse conceito era um conceito há muitos anos atrás, quase um palavrão. A lógica era, venha trabalhar e deixe seus problemas do lado de fora.
muito antes da pandemia, já entenderam que o ser humano é um só. E que se ele está bem do lado de fora, ele vem bem para o lado de dentro, e se ele está bem do lado de dentro, ele volta bem para o lado de fora. Então, a Luísa Helena Trajano já fala disso há pelo menos uns 15 anos, que não dá para a gente separar. E aí você vê as empresas aumentando o seu pacote de apoio, que antes era a sua assistência médica, virando assistência médica, odontológica, jurídica, psicológica, como chama? De exercício físico, enfim. Vai aumentando o arcabouço de oferta. Agora, quando a gente chega na pandemia, eu acho que a pandemia veio para ajudar a aumentar ainda mais o conceito de family friendly. Primeira coisa é você poder fazer home office. Home office, gente, ele tem uma capacidade, né? Óbvio, não o house office, mas o home office, quando continua tendo escola e tudo mais, ele tem uma possibilidade aí de você estar com o seu filho num momento que você estaria em deslocamento. São horas que você ganhou para fazer ou mais trabalho ou mais família. Eu tenho uma pessoa que trabalha comigo que ela gastava do dia dela 3 horas entre ir e vir. O que você faz com 3 horas a mais no seu dia? Ah, mas ela podia ir trabalhando no deslocamento, dependendo do transporte que você usa. Se você está dirigindo, você não consegue. A menos que você vá fazer alguma coisa meio contrária à lei. Se está alguém dirigindo para você, aí você consegue mais, né? Se é passageiro no Uber. Você está em transporte público, tem coisa que você colocar para fora, vão te roubar. Então, assim, ganhar 3 horas sentado dentro da tua casa na tranquilidade tem um valor enorme. E eu vejo as empresas tendo uma tolerância hoje que antes não se tinha. Se a minha filha aparecesse aqui na live, ninguém ia torcer o nariz. 8 meses atrás, se isso acontecesse, iam falar, nossa, como pode? Então, isso mudou bastante. Bastante. Agora, tem um outro... Oi, fala. Mas tem algumas crenças, como o Rodrigo até colocou aqui, que o mundo corporativo é muito opressor, né? Mas lembrando que o mundo corporativo é feito por pessoas, e essas pessoas somos nós, não é o outro, né? Eu tive uma empresa com bastante funcionários ainda na época, e paguei o preço por não ser essa empresa opressora, mas em cima dos meus valores. Então, acho que isso também é um ponto de vista para as pessoas, para nós que às vezes criticamos as empresas, né? O que eu permito que essa empresa seja opressora? Né? O que eu faço de opressor? Porque você escolheu estar lá, né, Léo? E sim. E aí você fala, não, mas eu não arrumei outro emprego, cara, então vamos voltar mais para trás. Isso. Você se preparou? Você foi estudar? Você foi ler? Você se manteve atualizado? E quando a pessoa fala, mas eu não tinha dinheiro. Aí nessa hora eu sempre lembro da história do meu avô. O meu avô não tinha dinheiro. É linda a história. Ele não tinha nada de dinheiro. Ele, quando brigou com a mãe dele, ele queria se vingar da mãe dele. Eles eram tão pobres que ele comeu uma lata de açúcar. Comendo a lata de açúcar, ele estava causando um prejuízo na casa dele enorme. Então, assim, estamos falando dessa realidade, tá? E ele precisava aprender inglês. Só que ele não tinha dinheiro para pagar curso, para comprar livro, nada. Então ele pegava nenhuma condução, porque ele queria economizar o dinheiro, a sola do sapato, ia na biblioteca pública e ficava com o dicionário, lendo livros em inglês para poder aprender e chegar na reunião e não fazer feio. Cara, e não tinha internet, nós estamos falando de 60, 70 anos atrás. Então quando a pessoa vem dizer para mim que não tem dinheiro, com a internet que existe hoje, com o celular que, assim, até o cara de pior tem, eu falo, meu filho, você tá querendo aí se vitimizar e vir contar para quem... Eu já vi muita gente vir de situações muito difíceis e pegar o limão e fazer a limonada. É uma questão de determinação. Então, se você tá numa empresa, que a empresa é opressora, provavelmente você tá na empresa errada. Você fez uma escolha errada. E aí você pode falar, mas e agora eu não vou arrumar outro emprego? Tá, mas você se mexeu? Você foi atrás? Você buscou outro trabalho? Você está fazendo todos... Eu tenho material no nosso site, no blog, assim, de tudo, gratuito. Se o cara não quer gastar 1 centavo de consultoria porque não tem, porque não pode, mas eu entrego gratuito. Aí é uma questão de fazer. Ô, Cândido, a gente pode falar porque a gente transitou dentro de grandes empresas
E o que ele está falando não é mentira, é verdade mesmo. É verdade. Não é enganação, não, é verdade, é uma realidade. Mas eu também já vi vários executivos que reclamavam dessa situação opressora, mas quando sentavam na cadeira não faziam nada. Sim, mantinha a opressão. Simples. Ele tinha caneta para fazer diferente. Ele tinha condições, tinha verba, tinha tudo para fazer diferente, mas continuava seguindo o mesmo caminho. O que eu quero dizer nessa situação é que assim, nós temos que tomar um pouco de consciência e a gente parar de achar que mural de valores, comunicação interna dentro das empresas, falando coisas bonitas, é isso que faz diferença? Não é. É a sua atitude. Eu já vi grandes executivos me dando tapinha nas costas e falando para mim no meu ouvido, quero jogar sua funcionária daqui para baixo. E eu perguntei por quê? Falou, porque eu brigo com ela, ela não briga comigo. Eu falei, que bom. Ela foi treinada para respeitar acima de tudo. Porque é o que a gente faz dentro da empresa. O problema é seu se você quer brigar. Mas essa doença, Candy, que vem do corporativo, muitas vezes, que é uma doença social, muitas vezes desestrutura até aquilo que já está estruturado, que é a família, que é a criação, desestabiliza, né? Uhum. Eu peguei um caso, tem uns 9 meses, de uma executiva super bem sucedida, com um filho de 4 anos, outro filho de 1 ano e meio, e ela foi chamada pelo RH na empresa dela, para dizer que era inadmissível que ela não ficava até mais tarde. E ela disse o seguinte, olha, eu deixo meus filhos na escolinha, não sei o nome, creche, enfim, às 7 da manhã, e eu sou a última a buscar às 7 da noite quando eles fecham. E aí, gente, eu sei que cada um tem a sua forma de criar os filhos, o que acho importante. Mas para mim, uma criança de 1 ano e meio, ficar 12 horas em uma escolinha, e a empresa achar que a executiva ainda tinha que dar mais tempo para a empresa, merece uma porrada. Merece não sei o quê. Porque, cara, é assim, onde é que você tá? E era o RH falando isso. É vergonhoso isso. E aí, gente, vamos olhar. As empresas que ainda vivem essa realidade, elas vão ter pessoas menos satisfeitas, menos motivadas, menos produtivas, menos engajadas. E, naturalmente, elas vão ficando para trás. Então, o fato de você conseguir entender essas dinâmicas, respeitar e dar espaço para tudo isso, vai colocar você em outro patamar. A gente tem um caso agora, da Letícia que eu contei para vocês, que vai casar. E aí ela preocupada porque ela só conseguiu colocar a prova do vestido na sexta-feira à tarde. E ela veio, ai, será que eu posso? Caraca, claro que você pode, seu casamento. E ela estava morrendo de medo se ela ia conseguir tirar férias na lua de mel. Eu falei, mas a gente se vira. Mas você tem que ir. Né? O family friendly não é só para quem tem filhos. Eu acho que é entender que todo mundo tem vida pessoal. Existia uma dificuldade de acreditar que o home office era produtivo. De acreditar que as pessoas poderiam trabalhar sem o chefe estar ali olhando. As organizações que já estavam mais avançadas fizeram assim na pandemia. As que estavam mais atrasadas tiveram que ir pelo jeito mais difícil. Mas a maioria relata hoje que está conseguindo, que funciona. Alguns com mais sofrimento, outros mesmo, mas de maneira geral você tem uma quebra de paradigma que aconteceu aí. Ó, pensando agora, eu tô lendo uma pergunta que eu tinha preparado aqui para você, eu vou fazer, porque eu acho que chegou muita gente antes dessa live que fazia esse questionamento para a gente, eu dei uma condensada aqui. Muita gente falando assim, eu estou exatamente nesse momento, que é retomar minha carreira, eu quero decidir mesmo, minha preocupação é que se eu saísse daqui de casa, de olhar meus filhos, eu não ia conseguir conciliar, porque eu já fico doida aqui e tal. O que essa pessoa que está nesse momento de tomar essa decisão, segundo a sua experiência, deveria saber, até para não negar a realidade, né? E até ou para ganhar força para tomar essa decisão? Não vai ser fácil. Não tem uma resposta que serve para todo mundo. Vai exigir muito de você. São muitos pratinhos para equilibrar. Às vezes você dá conta de equilibrar mais, às vezes menos. Mas se você fizer uma boa gestão do tempo, tiver clareza do que é fundamental e o que é abrir mão,
e conseguir usar a retaguarda a seu favor, a chance de dar certo é maior. Tudo isso considerando que você faz o que você ama. Tem uma outra vantagem, gente, quando a gente fala de compatibilização de carreira e filhos, que antes era impraticável, impensável de falar e que hoje já mudou de patamar, que é a uberização do trabalho. Igual foi feito com o Uber, né? Que você tinha um motorista que ganhava salário fixo e aí, assim, se você não produz, não ganha mais como Uber. Isso está acontecendo com todos os tipos de função. Das mais complexas às mais simples. Você transformar o seu trabalho em alguma coisa concreta. Então, eu faço relatórios, eu faço pesquisas, eu faço obras de arte, eu faço quadros, eu faço horas de consultoria, enfim. Você vai chegar numa unidade de medida, você vai precificar isso e você vai vender essa sua unidade de medida para quem quer te comprar. Que pode ser o cliente final direto ou pode ser via mais de uma empresa ao mesmo tempo. Que é o outro conceito da desexclusividade. É você deixar de ter um único empregador. Quando você junta essas duas coisas, né, o fixo que virou variável e a desexclusividade, você começa a ter uma formatação de carreira menos quadradinha, menos convencional, mas principalmente menos dependente de um único pagador de salário. E aí, voltando no ponto lá do Rodrigo, quando você faz isso, se um dos seus 3 contratantes vem com a opressão, obrigada, eu tenho outros 2. Os seus ovos estão em cestas diferentes, a sua dependência mudou. Então, isso faz uma mudança. Eu estava falando com uma cliente ontem de manhã. Ela, é porque a empresa quer me contratar como freela, não como executiva. E ela é executiva a altíssimo nível. O que você acha que eu peço de garantia? Eu falei, oi? Garantia do quê? Não, porque eles querem que eu venha para fazer 6 horas e lá na frente, quando abrir a vaga, eu venho como CLT. Eu falei, mas você dê graças a Deus. Porque nessas 2 horas que você não vai usar com ele, você consegue fazer aquele outro projeto que você também queria. E daqui 3 meses, quando eles vierem com a proposta do CLT, você pode dizer, veja bem, não, eu quero continuar desse jeito. Ah, mas e o conforto da CLT? Qual é o conforto da CLT? Verdadeiramente, qual é o conforto da CLT? Eu desconheço. Ah, porque paga férias. Uai, combina dentro do seu modelo de freela um valor que acomode os seus gastos todos. É simplesmente uma reengenharia das suas variáveis. Mas no final das contas, você consegue, se você é bom, se você agrega valor, chegar numa combinação ideal. Mas você diminuiu a dependência. E aí, quando você faz essa uberização, você consegue uberizar colocando a sua vida pessoal como uma parte fundamental. Eu lembro quando o cliente me pediu uma agenda, tipo segunda-feira, 4 da tarde. E era meu tempo de brincar com a Maria Eduarda. Eu me sentia criminosa de falar para o cliente, esse eu tenho um compromisso com a minha filha. É quase como se fosse assim, você tá de brincadeira, né? Mas aí eu virei e falei, então, mas a minha filha vem em primeiro lugar. Não, eu simplesmente falo, eu tenho um compromisso. Não dá para adiar, não. Esse cliente aqui é muito chato. Não consigo adiar, não. Essa cliente é exigente pra caramba. Se eu não chegar na hora, ela ainda briga comigo. Que é verdade, ela briga. E aí, quando você entende que tudo bem, cara, é assim, uma boa. Me pediram uma agenda hoje, às 6 da tarde. Eu falei, 6 da tarde é o horário do Arthur. Não dou, é dele. Se ele estiver cedendo, mas ele não me informou, então esse é o horário do Arthur. E o que mais me impressionou? As pessoas não reagem mais mal por isso. Não. E aí você fica tranquilo. Desculpa que eu te cortei, Léo. Não, e entre nós, dão mais valor. Sim. E posso ser bem sincero, Cande? Na nossa experiência, já lá atrás, dependendo de como você falar, levava essa informação para a pessoa te respeitava também mais. É que nós vivíamos naquele movimento do medo, do risco, né? Eu tinha medo, eu tinha. Né? Então, Bom, você já viveu uma história nossa tendo que falar algumas coisas para clientes, né?
Então, a gente não tinha alguns papas nas línguas de falar a verdade para o cliente, porque fazia parte, primeiro, do nosso valor. A gente é uma empresa de comunicação que precisava se comunicar da melhor forma possível. Mas o que eu quero dizer, assim, às vezes o medo, ele só está do lado de uma parte da mesa. Se você souber falar, como falar, é o primeiro passo. Para quem está escutando a gente agora, é o primeiro passo, é você falar, tenta, mostra os pontos, entrega resultado. Entregou resultado, as pessoas vão compreender o caminho que você está fazendo. A gente teve uma experiência de uma cliente empreendedora, né, aqui na nossa mentoria, que ela ligou desesperada porque um cliente espremeu o prazo, espremeu o custo, espremeu a agenda dela e estava exigindo muita coisa dela. E ela falou assim, uma era um modelo mental cartesiano, pontual, organizado, sistêmico, e a outra aquele 100% feeling de querer agradar e ficar bem na fita com todo mundo. E ela trouxe pra gente e a gente falou, cara, fala não. Mas fala com educação dessa forma. Não por isso, ruim pra mim, ruim pra você. A entrega não vai ser legal, o impacto vai ser negativo aí e aqui, pontua, né? Aí ela voltou e falou, eles fecharam o dobro de pedido comigo. Eu falei, você entendeu? Tamanho do medo. Ó, nós temos 4 minutos pra gente fechar. Passa rápido, eu não falei que passa rápido? Muito rápido. Só para não perder, o Rodrigo fez o comentário dizendo da sobrevivência. Por isso a questão da uberização, Rodrigo. Isso. Se você tem a desexclusividade, se você tem múltiplos contratos, mesmo que isso comece com um emprego durante o dia e você tem alguns bicos, aí você vai começando a ter uma receita maior desses bicos e você vai conseguindo diminuir a relevância desse emprego principal e quando você vai ver, você já reconfigurou o seu modelo. Olha, eu quero agradecer todo mundo que participou. Se vocês quiserem outra live com a Candy, hashtag volta Candy. É isso aí. Aí a Candy volta um outro dia com a gente. Porque sabe, ela já falou que é tudo certinho, horário, não pode passar, porque agora vai dar atenção para a família, né? Ô, Candy, a Karina da ProPay entrou aí. Eu vi que tem uma galera que falou assim, a Candy é a mulher mais inteligente que eu já conheço, por isso que a gente só anda, as manas que a gente anda é só melhor que a gente. Igual não dá, tem que ser sempre... Eu tenho um carinho imenso por essa galera toda. Volta Cândida, Éder, você me Isso. Gente, Cândida, muito obrigada. É isso aí. Obrigada, foi um prazer. Eu não sei se eu respondi tudo o que vocês imaginavam, mas eu estou super à disposição. Quem quiser conversar mais, manda mensagem, sinal de fumaça. E eu quero agradecer essa mulher que acabou de falar Volta Cândida, que é minha mãe. Muito do que eu sei eu devo a ela. Não, lá. Vieram outros, mas a minha mãe eu devo muito a ela e eu acho que eu nunca falei isso para ela. Eu já falei isso pro meu pai e pro meu avô, mas eu nunca falei para minha mãe. Mãe, obrigada, viu? Porque muito do que eu sou, eu devo e eu agradeço a você. Nunca te falei isso. Eu amo você. Que lindo. Menino, obrigada mesmo. Gratidão, foi um prazer. Gratidão por tudo. Você realmente trouxe energias muito boas para a gente, muitas informações. E já ajudou a gente muitas vezes no nosso processo de desenvolvimento e autoconhecimento. Hoje o pilar da nossa empresa e dos nossos negócios foi insight que nasceu do autoconhecimento que ela nos apresentou, que é criatividade, conectividade e generosidade. A gente não abre mão desses pilares para nada. Gratidão, beijo no seu coração. Volta Cândida, todo mundo mandando, vai voltar agora. Vamos falar de carreiras paralelas um dia desse, gente. Carreiras paralelas, está assumido o compromisso. Beijo. Um beijo. Tchau, tchau. Gratidão. Compartilha, gente. Vai compartilhando. Foi bom, compartilha. Beijo, obrigado. Tchau, boa noite. Boa noite.